Aceder, criar, avaliar e compreender. São estas as palavras-chave que compõem a literacia mediática. Não basta ter acesso a plataformas de informação, é preciso fomentar nestes consumidores um espírito crítico e de proatividade na produção de conteúdos que possam ser mediatizados. Num momento em que a literacia mediática assume o seu lugar de destaque na capacitação de todos os cidadãos, a Escola Superior de Comunicação Social torna-se anfitriã do Congresso Literacia, Média e Cidadania. Esta sexta edição, promovida pelo GILM, procura juntar à volta da mesa agentes da educação ou da investigação científica que se interessam pela temática transição digital e políticas públicas. Um congresso como este pretende ser um espaço aberto, público, na plena ascensão da palavra, de um espaço onde cada um traz as suas preocupações, as suas soluções, as suas propostas, mas onde, particularmente com estas questões da literacia, se pretende perceber quão complexa é esta questão, mas também, dentro dessa complexidade, encontrar aqui caminhos para a sua aposta e o seu empenho e o seu desenvolvimento. Eu dizia que este congresso está preocupado com o presente e o futuro da literacia mediática, mas pensando a literacia mediática na sua totalidade. E a literacia mediática inclui outras literacias e não só a literacia informacional, que é essa que falamos quando falamos na desinformação. A literacia mediática também inclui uma literacia digital, não é? Também inclui outros tipos de literacia. A literacia mediática inclui todas aquelas literacias que fazem parte do espaço comunicacional. A literacia mediática é fundamental na sociedade atual, reúne um conjunto de competências, de capacidades, que vão desde as competências técnicas à capacidade crítica, mas também criativa por parte dos cidadãos e é, sem dúvida, um conjunto de competências essencial para o funcionamento, para a saúde da sociedade atual. Entre conferências, sessões plenárias e práticas, muitos são os convidados que procuram desafiar uma reflexão sobre os paradigmas que a literacia mediática pode assumir. Mas qual é o papel da academia nesta vertente da literacia? E qual é a importância de uma promoção ativa? A literacia mediática, como sabemos, diz respeito a um conjunto de competências que tratam do acesso, do uso, da correta utilização dos meios de comunicação e, portanto, eu diria que a literacia mediática é uma competência extremamente fundamental para hoje em dia exercermos de forma esclarecida, crítica e responsável a nossa cidadania. É extremamente importante conseguir saber navegar na informação, principalmente hoje em dia em que tudo é no computador, através da internet. Temos as questões questões essenciais, como as fake news, como a desinformação, ou seja, temos que ter muito cuidado com as fontes e temos que nos sustentar em conhecimentos. E a globalização e o avanço das tecnologias obriga-nos, obviamente, a termos comportamentos responsáveis e a de termos esses conhecimentos e a desenvolvermos essas destrezas no sentido de sermos cidadãos reflexivos, críticos e contribuir para que a nossa sociedade continue na sua forma democrática, que é absolutamente central. A questão da regulação das plataformas de partilha de vídeos e partilha de conteúdos, porque de facto cada um de nós hoje em dia é um agente de comunicação. Temos que começar a dar respostas a estes novos desafios que vão surgindo em virtude do crescimento da internet, do surgimento de novas ferramentas ligadas à inteligência artificial e afins. Portanto, eu diria que os futuros desafios estarão muito ligados com a questão da educação. Vai ter que ver muito com aquilo que nós nas escolas sejamos capazes de fazer junto dos alunos, toda a sensibilização e todo o trabalho preparatório para que eles saibam de facto usar tudo o que têm. Na escola é um bom princípio, é aí que conseguimos dar a formação de base. Se o tentarmos fazer mais tarde será mais difícil e evitaremos se calhar muitos dissabores em termos da forma como é partilhada a informação entre todos. Acho que vai haver um salto quântico, não é? No acesso à informação, e nomeadamente nas ferramentas e que potenciam o acesso a essa informação, que tem que ser cada vez mais inclusiva. Portanto, temos que pensar nas populações mais frágeis, portanto, e perceber como é que conseguimos chegar a elas e
portanto, levar a informação e a literacia também, no fundo, a todas as faixas da população. Eu acho que estamos a caminhar para um boom curto, na medida em que lá está cada vez mais eventos e mais situações que promovem a literacia mediática. É com esta capacidade de investirmos nesta área da literacia mediática que poderemos prevenir e garantir que a democracia se mantém, que as pessoas estão bem informadas e não são levadas por falsas notícias que extremam posições. A produção e o consumo dos média na era digital parecem estar a revolucionar o setor. O acesso às redes de banda larga está a democratizar-se e a participação na criação de conteúdos em linha cria volumes de informações sem precedentes. Ligados ao mundo através da internet, os jovens são considerados nativos digitais. Mas na hora de selecionar e avaliar a utilidade e fiabilidade das notícias, será que esta geração está à altura da tarefa? É muito difícil nós conseguirmos apreender toda esta informação que anda à nossa volta e que não é sempre informação necessariamente jornalística, não é? E muitas vezes não é informação sequer confirmada e, portanto, nesse sentido, eu acho que as dificuldades estão acrescidas. Aquela imagem que nós podemos ter, por exemplo, do século XX, de uma pessoa sentada numa poltrona a ler o jornal e ao mesmo tempo a ver televisão, nós hoje temos de aumentar aí um conjunto de plataformas, de redes sociais que tornam tudo isso mais difícil. Se nós pensarmos que há uma parte significativa dos jovens que acede à informação, sobretudo através das redes sociais, e que não paga por informação, ou seja, não subscreve órgãos de informação. Teremos em vista também que uma boa parte dos conteúdos jornalísticos de produção profissional, não é? Por jornalistas, por empresas jornalísticas, que há uma grande parte dessa produção jornalística que escapa totalmente aos jovens. Os jovens ficam à mercê, quando acedem à informação apenas através das redes sociais, ficam à mercê do que é divulgado de forma livre através das redes sociais e entram tanta produção jornalística de livre acesso, não é? que os órgãos de informação disponibilizam, como outras informações que nem são de cariz jornalístico, ou seja, que nem são produzidas por profissionais, por jornalistas profissionais e por órgãos de informação profissionais. Imaginemos que um jornal se enganava, como se engana, a publicar uma notícia, uma rádio, uma televisão. O alcance daquele erro fica de certa forma, se for no impresso, está ali, poderá ter um alcance se as pessoas forem partilhando umas com elas fisicamente. Mas as redes sociais, a possibilidade de publicação e de rápida propagação são gigantes, como nunca houve. É possível corrigir no minuto a seguir após o erro, mas o alcance nunca será o mesmo. Por isso é que também se insistia ali há pouco, é verdade, só que também a própria dinâmica contraria um bocadinho isso, é tudo muito rápido, temos a tendência de publicar rapidamente, às vezes se calhar não com muita atenção, mas como foi o meu amigo publicou, ou a minha mãe, ou o meu tio, ou alguém em quem eu deposito muita confiança, é uma pessoa em quem eu confio, portanto eu vou partilhar. Muitas vezes somos envolvidos, todos nós, até inclusive jornalistas, se calhar socialmente têm uma responsabilidade maior, mas eles próprios, é curioso, nós perguntávamos, no final, que medidas é que acham, políticas públicas, nos próprios meios, poderiam ser desenvolvidas para combater a questão da desinformação. E é curioso que em Portugal a esmagadora maioria aponta para a literacia mediática. Vejo nos jovens com quem vou trabalhando que muitos deles replicam mensagens, partilham sem assumirem a produção, não é? Portanto, replicam mensagens, formas de apresentar conteúdos. Nós vemos isso com os conteúdos virais do TikTok, por exemplo, não é? Em que há correntes de apresentação de vídeos, de edição. Portanto, há muito essa mimetização por parte dos jovens e penso que poderão assumir ainda mais essas possibilidades
que as redes sociais lhes dão. Os jovens têm sempre papel que podem desempenhar de, pura e simplesmente, por exemplo, não reproduzir conteúdos que lhes pareçam estranhos, suspeitos, ou que, por exemplo, incitem ao discurso de ódio, ou que vão propagar preconceitos. Todos nós temos o poder, não é? Nesse sentido, e isso as tecnologias da informação abriram, não é? Deram-nos essa possibilidade de sermos nós a decidir e, portanto, está ao nosso alcance tomar essa decisão. Eu paro aqui, eu não vou partilhar isto. A literacia mediática também inclui esse tipo de discussões, não é? Sobre as redes sociais, vistas com muito interesse, muitas potencialidades, até um meio, um canal que pode ser utilizado de uma boa forma, de uma forma útil para a informação, tendo nós a possibilidade de aprender, tendo nós recursos para poder aprender, tendo nós não só, por exemplo, para as questões da tecnologia, ter acesso a um computador, mas particularmente saber o que está por trás, por exemplo, de uma plataforma ou de uma rede social, a necessidade de parar antes de partilhar qualquer coisa nas nossas redes, saber exatamente, por exemplo, os riscos que correm e, portanto, toda esta consciência, por exemplo, a nível do digital e destas redes sociais, ter essa consciência, ter este saber, não é? Essa competência, saber de facto o que é que está por trás, é também extremamente importante aqui. A literacia mediática constitui um tema emergente da investigação sociológica em Portugal. O interesse por este domínio tem crescido nos últimos anos e são já muitos os projetos e programas que sobre ele se debruçam. Ainda assim, torna-se imperativo o papel de intervenção da academia, de modo a formar cidadãos mais críticos e autónomos. As propostas para desenvolver competências existem e existem há muito tempo. A situação é tão complicada, está tanta coisa em risco, nomeadamente a nossa própria liberdade, a forma como nós vivemos hoje em dia, que é importante aqui uma articulação de todos esses projetos e de todas essas formações e de todos esses discursos e narrativas que estão a ser construídas há muito tempo em relação à preocupação que se deve ter em relação às competências da literacia mediática. De facto, todos os programas que têm existido, por exemplo, ao nível da Direção-Geral de Educação, da Rede de Bibliotecas Escolares, mas também a articulação que estas entidades fazem com a academia e com a sociedade civil, eu de facto acho que é muito importante, porque quer queiramos, quer não, o local onde os jovens passam mais tempo é na escola e, portanto, eu penso que aí esse papel é fundamental. Mas, obviamente, não podemos querer que essa capacitação seja feita de forma sozinha, isolada. E, portanto, aqui o Estado tem um papel muito importante, mas eu diria também o contexto da família. A importância é termos cidadãos mais críticos, mais bem informados e formados, na medida em que isso seja transmitido, seja transversal. Estamos a falar de algo que não se consegue de um momento para o outro, é algo de longo prazo, mas se começar a trabalhar agora, e em Portugal tem-se vindo a trabalhar, felizmente, já há alguns anos esta parte, quanto mais isto se alargar a toda a população e desde muito cedo, não tenho dúvidas que daqui a uns anos os cidadãos, sei lá, os meus filhos, quando chegarem à adolescência, terão mais alerta sobre coisas que se calhar não estávamos há outros anos, questões, problemas do cotidiano, de racismo, do assédio, das questões climáticas, são tudo temas que, graças aos meios de comunicação, as pessoas cada vez mais cedo se informam sobre elas e mergulham nesses temas e se informam e assumem uma postura crítica perante esses problemas. Os projetos que estão a ser desenvolvidos a nível nacional, internacional, mas falando no plano nacional, vão chegando a cada vez mais estudantes e são muito diversos. Nós temos, de facto, uma tradição forte de investigação, de trabalho neste domínio da literacia mediática e este Congresso Nacional de Literacia Mediática, as suas edições sucessivas dão conta dessa riqueza de intervenção, de produção científica, de investigação nesta área da literacia mediática. Aqui neste momento o que é importante é, primeiro, identificar as fragilidades que existem, essas vulnerabilidades desses públicos, dos públicos que estão mais vulneráveis, e depois aproveitar já as sinergias
e, com certeza, apostar na formação não só dos alunos, mas particularmente dos professores também, mas do cidadão comum, portanto, isto sendo feito até em situações mais informais que possam convocar os cidadãos a participar sem ter que ser numa escola, ou sem ter que ser num curso, em momentos que possam, estas pessoas que não têm tanto nível de literacia mediática, estar à vontade para partilhar as suas dificuldades e assim aprenderem em conjunto. Uma educação para os média eficaz permite aos utilizadores avaliarem os conteúdos em linha com sentido crítico. Há ainda quem defenda uma relação colaborativa entre o jornalismo e as camadas mais jovens, de forma a realçar competências que os definem. É por isso essencial reforçar um espírito de responsabilidade social nos profissionais que regulam e produzem informação. Eu, de facto, acho que em Portugal nós não damos a atenção devida às questões cívicas. Eu acho que temos muito a fazer a esse nível. E eu acho que isso arrasta tudo o resto. O sermos cidadãos interessados implica, lá está, termos conhecimento, sermos capazes de pensar criticamente, torna-se fundamental quando nós descemos à realidade dos nossos dias e das nossas vidas, não é? Porque é aí que nós nos cruzamos com aquilo que lemos e não compreendemos, com aquilo que lemos e que está mal enunciado, e, portanto, essas ferramentas, elas são adquiridas, lá está, em todos aqueles espaços que nós já referimos, incluindo o próprio espaço individual. Se nós, enquanto país, se não tivéssemos meios de comunicação social, que decisões é que poderíamos tomar sobre, sei lá, que escola escolher, que sítio visitar, sobre, sei lá, questões de economia. Se não tivéssemos, imaginemos por um instante que não tínhamos informação. As notícias ajudam os cidadãos a tomarem decisões sobre o seu dia-a-dia. Quando essas notícias sobre a realidade, sobre o território que eu vivo, não existem, eu fico num desconhecido. Claro, temos as redes sociais agora, temos outros canais que podemos informar. O cidadão comum está capacitado para poder publicar, só que não é a informação certificada que nos é garantida, ou pelo menos nós cidadãos esperamos que o jornalismo nos dê. É difícil dizer se são os órgãos de informação que têm de chegar mais aos jovens ou os jovens mais aos órgãos de informação. E é aqui precisamente que entra a questão da literacia mediática. Eu penso que os órgãos de informação têm bem claro hoje em dia que sem leitores não sobrevivem também, não é? E, portanto, a questão da formação dos públicos, dos seus leitores, dos telespectadores, a questão da literacia mediática é uma questão que os órgãos de informação não negligenciam atualmente. Por outro lado, é preciso trabalhar desde logo, desde as primeiras, né, desde a infância, essa construção dos jovens, dos cidadãos, enquanto utilizadores de meios de comunicação, de forma crítica, mas sem os negligenciar. A função do jornalista ou do jornalismo é exatamente mediação da informação. Estamos exatamente a falar de obrigações, de responsabilidades, de perceber as diferentes perspectivas em relação a uma questão, de identificar as suas fontes, de comprovar os factos, não é? Antes de os publicar. E essas questões não estão, as outras instituições, os outros atores políticos, os outros atores sociais, económicos, religiosos, não têm esse código, não partilham esse código deontológico, têm as suas próprias regras. Agora, a mediação desta informação é, de facto, única e exclusivamente papel e função do jornalismo. Eu diria que o jornalismo é um campo que tem a sua pertinência na sociedade e é único nesse sentido. Não vejo que os cidadãos se possam substituir a jornalistas. Os jornalistas têm uma formação que pode não ser a formação académica em comunicação, nós sabemos disso, não é obrigatório, mas passam por um trabalho de formação, têm um código deontológico que devem respeitar e não me parece que o cidadão se possa substituir totalmente ao jornalista, nem parece que seja útil que tal aconteça. Agora, sem dúvida que
pode haver uma interação muito maior e os próprios jornalistas, as redações aproveitarem essa capacidade que os cidadãos hoje têm de eles próprios produzirem mensagens e muitas vezes fazem-no também com muita qualidade e muita pertinência. Portanto, sem dúvida um trabalho colaborativo, mas substituir não me parece que seja possível, não é? Para termos um nível de literacia mediática saudável, todos temos responsabilidade, certo? Portanto, não pode ficar só do lado dos jornalistas, não pode ficar só do lado do cidadão, também não pode ficar só do lado dos políticos, não pode ficar só do lado das plataformas, das próprias plataformas das redes sociais. Há aqui responsabilidade de todos e, portanto, quando falamos nessa literacia mediática, de facto, devemos falar nessa articulação de todos estes atores para se encontrar uma resposta viável e eficaz, principalmente. Nas últimas décadas, a evolução tecnológica reconfigurou a comunicação e as relações interpessoais, as formas e os contextos para ensinar e aprender aos níveis local e global. Do setor da educação, esperam cidadãos digitalmente competentes e capazes de usar eficazmente os média nos mais diversos domínios da sociedade da informação. Neste sentido, e confrontados com múltiplas transformações tecnológicas, os estabelecimentos de ensino representam um veículo de promoção do desenvolvimento da literacia digital e mediática, com o objetivo principal de capacitar os alunos para ler as representações do mundo que lhes chegam através das lentes dos média.